boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E claro que você sabe que esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE. Programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente começa o programa logo depois do Radar. E hoje tivemos aí, na boa música do Radar, tivemos a Tribo Brasil, né, fazendo um forrozinho daqueles bem arretadinho mesmo, né? O professor Bonato estava aqui com um pé que era um leque, tá? Mas o que a gente vai fazer, né? É assim mesmo, o programa estava a Tribo Brasil aí animando o pessoal todo aqui no estúdio. Então, esse programa trata, a gente começa depois do Radar e vai até 7 horas da noite, mais ou menos. Tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui uma vez cada dia da semana. Se vocês quiserem perguntar, e vocês devem perguntar, porque é de perguntas que os telespectadores fazem, que a gente vive aqui, né? O professor Bonato hoje vai responder muitas perguntas, daqui a pouco vou dar o nome da nossa outra convidada. E a gente sempre tem alguém aqui que responde sobre qualquer assunto desses que eu falei aqui. Hoje nós teremos direito do consumidor, mas vocês podem ligar para 32 30 15 30, que é o telefone aqui da TVE, ou então mandar um e-mail para consumidorempauta@tve.com.br. Vocês perguntem que a gente sempre dá um jeito de responder aqui. Sempre tem uma pessoa especialista na área para responder. Eu quero oferecer esse programa hoje, antes de anunciar os meus convidados, ao pessoal que trabalha na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que está completando 25 anos de um trabalho maravilhoso. As pessoas chegam lá e são atendidas da melhor maneira possível. Então, meus parabéns à Defensoria Pública, ao pessoal que trabalha lá, o pessoal que faz da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul um exemplo para o Brasil inteiro. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, parabéns pelos 25 anos. Professor Cláudio Bonato, quem está aqui do meu lado, né? Como sempre. Boa noite, professor. Boa noite, Machado Filho. Boa noite, doutora Emilene. Eu também me uno às tuas palavras. Boa noite, telespectadores. A Defensoria Pública, 25 anos de Defensoria Pública. Eu realmente sou fã da Defensoria, tenho encaminhado diversas pessoas para lá, inclusive neste programa, 25 anos de bons serviços prestados, indo aos bairros, no interior, indo à população, colocando o seu serviço à disposição. Presta um trabalho memorável. Meus parabéns à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Meus parabéns, doutora Emilena, pelo trabalho que vocês prestam à população. É uma honra tê-la aqui. Muito obrigada. O doutor Bonato falou, e eu vou reapresentar aqui para vocês a doutora Emilene Perim, que é uma defensora pública. E ela é diretora do núcleo, ela é dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor, lá da nossa Defensoria Pública. Boa noite, doutora Emilene, tudo bem? Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui comemorando essa data muito significativa para a nossa instituição, 25 anos de atendimento à população e divulgar um pouco do nosso trabalho para cada vez mais atender a população gaúcha. Que coisa boa, né? Trabalhar, prestar um serviço. Eu acho que o servidor público, como o nome mesmo diz, é como a TVE aqui, é uma empresa que tem obrigação de prestar um serviço público. Então, os parabéns pelas bodas de prata da Defensoria Pública. Muito obrigada, muito obrigada. Então, pelo trabalho que vocês fazem lá, e um dos arautos aqui, sempre o professor Bonato, que vem falar, e todos os advogados que participam desse programa falam da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul como um dos exemplos que nós temos de bom trabalho feito aqui. Doutora Emelinha, eu gostaria de saber o seguinte, já que a gente está falando assim, né, na Defensoria Pública, e tem muita gente que fica perguntando o seguinte, mas qual é o trabalho efetivo, qual é o papel que a Defensoria Pública desempenha aqui no Rio Grande do Sul? Bom, o papel que a Defensoria Pública desempenha diz respeito ao acesso à justiça.
né? Primordialmente o acesso à justiça, que não significa somente acesso ao poder judiciário. Tanto que nosso enfoque muitas vezes é a solução extrajudicial dos conflitos, independentemente de levar uma causa ao juiz. E nós, enfim, prestamos esse acesso, especialmente às pessoas que mais precisam, as pessoas em situação de vulnerabilidade social ou de hipossuficiência econômica, enfim. Né, nós prestamos primordialmente esse trabalho, né, que, enfim, há muitas pessoas que, em razão da sua condição pessoal, não têm condições de contratar um advogado, né, e, enfim, ou até às vezes, né, com algum esforço podendo, mas também podem optar pela defensoria pública em algumas causas que a gente também não observa em alguns momentos a questão da hipossuficiência econômica em algumas situações. Eu tenho várias perguntas aqui que eu vou fazer para a doutora Emelim, mas eu vou fazer aos pouquinhos, tá? Vou dividir aqui com o professor Bonato, tá bom? Professor Bonato, a primeira pergunta que eu tenho hoje aqui é de um telespectador que mora aqui em Porto Alegre, o José Alberto. Ele disse que teve problema com o centro onde ele foi fazer a renovação da Carteira Nacional de Habilitação dele. Essa questão entra no Código de Defesa do Consumidor ou não? É um serviço público concedido e pago através de tarifa, né? Então, sim, se aplica lá o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Então, com o CFC, sim. Se fosse direto com o Detran, aí já seria uma relação de cidadania, mas o CFC é pago e não através de impostos. É uma tarifa específica, tá? Então, tá bom, José Alberto. Então, se aplica, sim, o Código de Defesa do Consumidor, José Alberto, viu? Tem algum problema com a CFC aí, vai lá e resolve. Doutora Emilene, sabe que eu tenho uma dificuldade, eu não sei porquê, mas eu estou desde hoje de tarde tentando me adaptar a esse nome, Emilene. Confesso que é a primeira vez que eu vejo, então tive uma certa dificuldade, mas agora não vou ter mais. Quais são as áreas em que a Defensoria Pública realmente atua aqui no Rio Grande do Sul, ou qualquer parte que ela esteja trabalhando? Sim, nós atuamos no âmbito civil, no âmbito criminal, né? O âmbito civil diz respeito ao direito do consumidor, a questões relativas à saúde, ou questões de direito tributário, ou administrativas mesmo. Também atuamos em relação a causas da infância e juventude e, enfim, a nossa atuação é bem ampla, né? Basicamente, todas as causas que vão à nossa justiça comum, que a gente chama, podem ser veiculadas pela Defensoria Pública. Nós não temos uma atuação no que diz respeito a causas da Justiça Federal. Normalmente, o direito previdenciário contra o INSS, por exemplo, nós não atuamos. Ou então também não atuamos em causas trabalhistas, nós não temos atribuição para isso, mas no que diz respeito, por exemplo, à causa causas que digam respeito à Justiça Federal, podem ser encaminhadas para a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Federal. Se a pessoa tiver um problema com o INSS, de aposentadoria Defensoria ou coisa Pública parecida, Federal. Defensoria Pública Federal. Exatamente. Então. Que diz respeito a maioria das outras causas, né, são absorvidas pela Defensoria Pública do Estado. Perfeito. Professor Bonato, vamos lá. A dona Maria Cecília mora aqui em Porto Alegre, no centro. Ela pediu para instalar internet em todas as empresas ofereceram uma venda casada de internet com telefone. Mas uma empresa nem tem linha disponível para o centro. Outra instala o fone, mas não a internet. É muita burocracia, diz a dona Maria Cecília. Eu só preciso de internet. E ela quer saber se essa venda casada é legal. Totalmente ilegal, Maria Cecília. Eu só vou ler rapidamente, porque eu gosto muito, vocês sabem, que o telespectador se familiarize com o nosso código. Ele tem uma linguagem escorreita, fácil. 39, Maria Cecília. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, número 1, condicionar o fornecimento do produto ou do serviço ao fornecimento de outro produto ou outro serviço.
E venda casada, inclusive, é crime pela Lei 8.137, Maria Cecília. Então, se essa empresa obrigá-la a adquirir linha telefônica quando você só quer, a não ser que, preste atenção, a internet necessite da linha telefônica. Tá? Mas me parece que não. Então, reclame na Anatel, porque venda casada é proibida por lei e proibida por resoluções da Anatel, tá, Maria Cecília? A Anatel ali na Princesa Isabel, telefone 3113, ou entre no site e faça uma reclamação. Maria Cecília, em 5 dias, no máximo em 5 dias, você vai ter uma resposta da Anatel solucionando o seu problema. Tá bem, minha amiga? Obrigado pela pergunta. Esse é um assunto que pode ser tratado lá na Defensoria Pública também. Com certeza, sim. A gente recebe muito esse tipo de reclamação, a gente pode fazer os encaminhamentos administrativos e auxiliar nessa prática abusiva, né, que diz respeito à venda casada, e é bem comum. Professor Bonato, eu gostaria de fazer uma referência aqui, que eu recebi uma correspondência do Gustavo Roth, que era o nosso colega aqui da TVE e que agora está lá na EPTC, a respeito de uma pergunta que uma telespectadora nos mandou, e ele nos manda uma resposta aqui, pedindo que essa senhora que perguntou sobre um problema que ela teve com a EPTC, com um dos agentes da EPTC, que ela passe lá na EPTC, pode falar com o Gustavo Roth, e pergunte para ele como é que fica a situação. Ele vai lhe dar todos os esclarecimentos possíveis e imagináveis e a gente vai ver a melhor maneira de solucionar o seu problema, se é que ele já não está completamente solucionado. Mas, em atenção à sua reclamação, a gente está fazendo essa citação aqui. Ele também nos convidou, professor Bonato, para participar de um dia da gente da EPTC. Vamos combinar isso aí direitinho. Mas que bacana, Machado Filho, mas que, olha... Sinceramente, meus parabéns, Gustavo, meus parabéns. Olha, esse problema, telespectador, é daquela senhora que recebeu uma ligação com uma pessoa doente em casa e viu que era da casa dela, estacionou num local não proibido e atendeu a ligação. Só que ela não desligou o motor. O agente veio e multou, ela disse, mas eu estou parada num lugar permitido. A senhora está com o motor ligado. Mas que isso? Uma ligação de urgência, e eu disse a ela, a senhora foi multada, a senhora recorra, mas eu vou lhe dizer, a senhora não vai vencer o recurso, porque 99,9% das pessoas não consegue provimento no recurso. Pois a IPTC está convidando a senhora para ir lá. Meus parabéns, Gustavo. Eu faço questão de ir aí visitá-los na IPTC, porque... nós temos que resolver essas questões. A população não pode ficar contra um órgão público. Ela tem que estar ao lado, o órgão público tem que ser orientador das atitudes do cidadão. Parabéns, EPTC. Estou vendo que realmente a crítica que eu fiz não foi infundada, tanto que a EPTC convida a senhora que reclamou a ter uma reunião. Parabéns mais uma vez. É assim que a gente se orgulha das instituições. Doutora Emeline Perim, eu gostaria, a senhora fez uma referência aqui um pouco sobre essa questão que eu falei aqui, da pessoa que não consegue instalar uma internet em casa. Quais são as maiores demandas dos consumidores que aparecem lá na Defensoria Pública? Bom, na Defensoria Pública dá de tudo, literalmente, né? Sim, a gente imagino que parece de tudo um pouco, mas especificamente no consumidor, nosso campeão aí são as instituições financeiras. São excesso de endividamento das pessoas. As pessoas hoje, enfim, precisam do crédito para sobreviver e as instituições se aproveitam disso, acabam praticando juros abusivos e nós tentamos, então, renegociar essas dívidas. Inclusive, nós temos uma Câmara de Conciliação na própria Defensoria, em que nós chamamos a instituição financeira e a pessoa, enfim, que quer pagar, mas que, enfim, não está tendo condições de pagar naquelas condições iniciais, e nós tentamos uma negociação ali. Independentemente de discutir naquele momento ali juros, a gente até consegue, às vezes, eliminar a questão dos juros nessa negociação que a gente estabelece lá na Defensoria. Também
Temos questões relativas à energia elétrica, alguns problemas com a CE, né, contas de luz que não correspondem à realidade, ou então defeito na prestação dos serviços, construtoras que entregam uma residência que não está de acordo com o que prometeram, enfim, são variados. Quando entregam também, né? Quando entregam, nós temos esse problema. Mas a principal aí são os bancos. São essas aí. Pois é, agora a gente estava falando dessas construtoras, tem gente que compra, o professor Bonato cansa de avisar aqui, o doutor Santini também, eu canso de avisar. Para fazer um negócio tem que ter um mínimo de cuidado, tem que ter um máximo de cuidado e um mínimo de segurança. Exatamente, as pessoas às vezes não vão só pelo valor, enfim, está muito acessível a venda daquela casa, mas na verdade o que está por trás é que sequer ela vai receber, né? Claro, vai dar uma entrada, inclusive, vai perder aquele dinheiro da entrada. Aquele dinheiro. E a Defensoria luta para que isso não aconteça. Luta para que isso não aconteça. Inclusive, a gente coloca à disposição a Defensoria para, antes de assinar o contrato, tem dúvida nas cláusulas, está inseguro, então. Vem até a Defensoria Pública, que a gente também tem um papel de educação em direitos. Olha, não entendi essa cláusula, é abusiva, posso assinar? Ou o que você acha desse negócio? Aliás, eu sempre, nos meus atendimentos, peço que a população... Poxa, por que você não veio antes aqui? Pois é. Que eu teria lhe esclarecido. Ou então até antes de assinar um empréstimo, né? Não, vamos ver se você vai ter condições de pagar esse empréstimo, vamos ver se não tem uma taxa de juros melhor. Ensinamos a olhar a taxa de juros. A gente, né, prioriza também essa prevenção do consumidor. E a Defensoria Pública fica onde, quem quiser procurar mesmo? A Defensoria Pública aqui em Porto Alegre fica na rua 7 de setembro, número 666. Então a pessoa vai lá e pode agendar o seu horário para ser atendida no âmbito civil, né? Na 7 de setembro? 666. 666. É, bem fácil de chegar. Fácil. Mas no estado inteiro nós temos as nossas sedes, Sim, né? Claro. E podem ser procuradas no site da Defensoria Pública, www.defensoria.def.rs.gov.br. Que bom, tá aí, é um instrumento que as pessoas nem sempre usam, né? Mas devem usar, porque a Defensoria Pública está aí para prestar aquilo que a gente falou no começo aqui, é um serviço público, serviço de utilidade pública. Professor Bonato, a dona Ana Cristina, do Jardim Ipu, comprou o colírio para glaucoma e venderam o remédio errado. Também venderam um hipoglós vencido. Poxa, que farmácia boa essa. Voltou para reclamar e ficaram desconfiados dela. Ela quer saber onde pode reclamar e denunciar. Eu vou me antecipar do professor Bonato e já vou dizer, um dos caminhos é a Defensoria Pública. Defensoria Pública. No órgão de fiscalização, a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um dos órgãos aí que presta um trabalho excelente. Nós temos a Anvisa Municipal, aliás, a Vigilância Sanitária Municipal, Vigilância Sanitária Estadual e a Federal. Qualquer um dos três órgãos, tá, Ana Cristina? Agora, o produto com prazo de validade vencida, inclusive, é crime. É crime. Lá da Lei 8.137, né? Então, reclame, sim, o crime de ação penal pública incondicionada no Ministério Público. Ministério Público, que é o titular da ação penal, né? Faça uma representação lá. E, Ana Cristina, não compre mais nesta farmácia, espalhe para todo mundo que eles vendem medicamento com prazo de validade vencido, dão o medicamento errado segundo o receituário, e quando o consumidor vai reclamar, eles ainda ficam fazendo chacota. Não passa, e depois mandam o endereço para nós, para que eu, Machado Filho e a doutora não passemos nem na frente. Não vamos passar na frente, não. Ora, mas que horror! Vender um colírio errado, mas o que? Pode dar um problema de uma pessoa ficar... Claro. Não digo cega, que aí seria drástico, mas com sério, grave problema de visão, problema com glaucoma. Tem que prender um cara desse, com todo o respeito. Ana Cristina, faça isso, tá? Não é só o seu benefício, é benefício da população, tá, meu amigo? Nesses casos assim, doutora, qual é a orientação que a Defensoria Pública costuma dar ao telespectador, ao consumidor em si? De produtos vencidos? Desses casos, como eu falei aqui, vai numa farmácia, compra um produto, o cara dá o produto errado, dá um vencido
E qual é a orientação? Dependendo do... enfim, se há o uso desse produto, digamos, esse produto venha a gerar um dano, como o Dr. Bonato falou, né, um colírio vencido que venha a gerar uma irritação no olho ou até uma situação mais grave, isso sim configura a responsabilidade civil objetiva dessa farmácia, né? Inclusive podendo ser questionada a indenização por danos morais, indenização por danos materiais, obviamente a restituição do que foi gasto, né, seja em termos de medicamentos para tratar essa situação ou com certeza também o dinheiro de volta. A Defensoria Pública pode ajudar também nesse tipo de situação. Professor Bonato, olha aqui, a dona Terezinha Pérez, ela tem conta num determinado banco, um banco grande, onde eu tenho conta também, e não usa há mais de 2 anos. Mas ficam ligando dizendo que ela está devendo leasing, que ela não usou. Está sempre devendo. Ela foi negociar, a conta já está em R$1.000, parcelou, mas pediu para pagar em boleto, para continuar sem usar o cartão. E disseram que nada foi registrado, pois tinha que pagar a fatura toda do cartão. Que coisa. Bom, ela tem os boletos e quer saber o que ela faz, professor. Está aí um caso para a Defensoria Pública. Procura a doutora Emilene imediatamente, Terezinha. Não está bem contado essa história, você não movimenta a conta há 2 anos. Que leasing? Que leasing? Que leasing? Você assinou o contrato de leasing? O leasing tem de bens imóveis e bens imóveis. Você tem o bem. Que leasing? Eu não conhecia leasing sem o bem objeto. Nem eu. Quer dizer, olha aqui. Então não está bem contado isso aí, Terezinha. Procure a Defensoria Pública imediatamente. E outra coisa, eu sei que a doutora Emilene vai tomar essa providência, reclame desse banco no Banco Central. Também. Por quê? Porque o Banco Central é a agência controladora dos bancos. Esse banco aí, com todo o respeito, está agindo contra a lei. Imediatamente, né? Terezinha, procure a Defensoria. A doutora Emilene vai chamar o gerente desse banco lá e dizer, mas o que é isso? Eles devem estar fazendo isso com outras pessoas. É verdade. Será? E é um grande banco, Machado Filho. Olha, tu abre teu olho com a tua conta aí. E depois me diz o nome do banco que eu não abro conta lá. Não, eu até nem tenho muita queixa desse banco, porque... Mas não é o nosso aqui, né? Não. Ah, tá. Estou bem tratado. Porque o nosso aqui é modelar. Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que chegou da telespectadora Cíntia, aqui de Porto Alegre. Ela foi comprar uma cama box numa loja bem conhecida aqui da cidade. Mas a empresa não quer entregar o móvel no apartamento, pois ela mora no 5º andar e não tem elevador, alegando que somente faz entrega até o 4º andar. Gostaria de saber se a loja pode se recusar a fazer a entrega. Com certeza não. Com certeza não. Me espantou essa situação, né? Eu nunca tinha ouvido falar, mas é uma situação que não pode ser admitida. É óbvio que a empresa deve, enfim, fornecer o produto onde o cliente reside. E a maioria das vezes, nenhuma cama box cabe em elevador. Todas vão ter que subir pela escada. E quem mora no 15º? Nunca vai ter... E só atende até o 4º. Imagina, eu acho que é o quarto de dormir, o quarto de... É coisa assim, né? Para uma cama, né? É um absurdo essa situação. Com certeza ela deve reclamar, sim, ela tem direito a receber. E eu acho esse tipo de situação que a gente consegue resolver sem demanda judicial. Mesmo? Sim, me parece que com o ofício da Defensoria Pública, né, a gente interpela eles. Eles têm medo da justiça? Tem medo, tem medo. Quando eles veem um documento da Defensoria, eles já mudam um pouco o discurso. Que coisa séria. Bota uma placa lá, só vendemos para quem mora em apartamentos até o 4º andar, porque a pessoa que mora... Eu não vou nem entrar na situação do defeito da informação, né? Mas isso aí é o de menos, né? Porque a situação é absurda, É como diz o professor, tem que botar uma placa lá, só vendemos para quem mora até no 4º andar. Caso contrário, não vendemos mais. Que coisa. Sabe o que vai acontecer com essa loja, professor? Vai fechar, imagina. Que coisa impressionante isso. Como é que uma pessoa pode vender uma cama box, que todo mundo está usando agora, né?
Diz, olha, nós não podemos levar. Então a pessoa tem que botar no ombro e levar, ou subir o andar inteiro. Ou então larga lá na portaria. Chegou. Chegou, é. Ah, tem loja que faz isso também, entrega produtos e diz, olha, nós só entregamos na portaria. Na portaria. Imagina, o cara compra lá um caminhão de areia e depois vai botar com a papa dentro de casa. Não, ele tem que receber na sua residência. Bom, eu não tenho 2 minutos. Então, para 2 minutos, doutora, eu gostaria, então, que nesses 2 minutos, a senhora e o professor Bonato falassem sobre que orientações a Defensoria Pública tem dado para que o consumidor não tenha tantos problemas, porque a gente recebe tantas perguntas aqui, né, professor Bonato? E responde, e orienta e tudo. Então, quais são as orientações que a Defensoria Pública daria? Bom, as pessoas têm que, enfim, ficar sempre atentas aos seus direitos. Se tiver alguma dúvida antes de comprar, antes de negociar, compareça à Defensoria Pública, vai ser um prazer a gente esclarecer uma situação que pode evitar um dano maior, né, para a pessoa. E ela já tendo uma situação, um dano ocorrido, a gente pode buscar uma indenização, caso tenha ocorrido. Nós estamos sempre à disposição da população para auxiliar na solução dos problemas que venham acontecendo no direito consumidor, que são muitos, né? Cada hora eles inventam uma prática nova. Diferente, né? Barbaridade. A senhora pode ter certeza que a partir de agora a gente vai começar a usar bastante mais a Defensoria Pública. Vai ser um prazer. Para mandar, orientar as pessoas que procurem, né? Claro. Doutora Emilene Perim, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos aqui totalmente à disposição da Defensoria Pública. Use esse espaço, que agora é pequeno, mas vai aumentar um pouco daqui a uns dias. Que legal. Use para aquilo que vocês acharem mais interessante. Muito bom esse programa esclarecedor, né, para as pessoas aí. Muito obrigado. Professor Bonato. Estamos aí. Estamos aí? Estamos. Tá bom, então. Muito frio ou não? Tá frio. Tá frio, não. Mas o que a gente vai fazer? Nós estamos no inverno, né? É óbvio. Se estivesse no verão, a gente ia dizer que está frio ou não, né? E lá em São Gabriel a temperatura vai abaixo de 0 agora. Mas lá em São Gabriel os caras já estão usando até um lençolzinho para dormir. Não, São Gabriel é isso tá aí. Coisa Então tá bom. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Emilene Perim, da Defensoria Pública, e com o professor Cláudio Bonato. Esse programa foi dedicado aos 25 anos da Defensoria Pública. Quero agradecer a vocês e lembrar que amanhã, quinta-feira, eu estarei aqui de volta às 6h30 para conversar com o doutor Ernesto Neto sobre direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.